reino de Israel vivia seus dias mais sombrios. A idolatria havia tomado conta da nação, e o povo, antes conhecido por seguir o Deus vivo, agora se curvava diante de estátuas de madeira e pedras sem vida. No centro de toda essa corrupção estava o rei Acabe, um governante fraco, influenciado por uma mulher poderosa e temida, Jezabel, devota de Baal, o deus da tempestade. Jezabel havia levantado centenas de profetas idólatras e perseguia cruelmente qualquer um que ousasse defender o nome do Senhor. Muitos profetas verdadeiros viviam escondidos em cavernas, fugindo da morte. E em meio a esse caos se levantou um homem, Elias, o profeta do Deus Altíssimo. Elias não temia reis, soldados ou ameaças. Ele carregava uma convicção inabalável. Um dia, movido pela ordem de Deus, foi até Acabe e declarou, sem tremer: não cairá orvalho nem chuva nesses anos, até que eu diga. Aquela frase ecoou como uma sentença sobre Israel. Meses se passaram. Depois anos, a grama secou, os rios diminuíram, a terra rachou. O sol castigava sem piedade. O povo murmurava. E Jezabel, furiosa, jurava destruir Elias. Mas Elias estava escondido, sustentado por milagres. Corvos lhe traziam pão e carne. Uma viúva pobre o abrigava. E pela mão de Deus, sua farinha nunca acabava, e seu azeite nunca faltava. Até que, depois de 3 anos de seca, Deus falou novamente: vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Elias partiu. Enquanto o povo sofria, o profeta surgia diante do rei como um raio. Acabe, com ódio no olhar, gritou: és tu o perturbador de Israel? Mas Elias respondeu com firmeza: não sou eu que tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes o Senhor e seguis a Baal. E ali, naquele momento, Elias propôs o desafio que mudaria a história. Reúne agora todo Israel no Monte Carmelo, com os 450 profetas de Baal. Hoje saberemos quem é o Deus verdadeiro. A notícia correu como fogo em palha seca. O povo subiu o monte. Soldados cercaram a região. Os profetas de Baal, vestidos em trajes chamativos, faziam rituais e cânticos estranhos. Elias sozinho, com sua capa gasta e seu cajado, parecia insignificante diante de tantos, mas sua confiança vinha do céu. Quando todos estavam reunidos, Elias ergueu a voz: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se Baal é Deus, então seguia Baal. O povo ficou em silêncio. Ninguém ousou responder. Então Elias anunciou as regras: vamos oferecer um sacrifício. Os profetas de Baal clamarão a seu Deus, e eu clamarei ao Senhor, o Deus que responder com fogo. Esse é o Deus verdadeiro. O povo aplaudiu. O desafio estava lançado. Os profetas de Baal começaram primeiro. Prepararam o altar, colocaram o sacrifício e começaram a gritar: Baal, responde-nos. Horas se passaram. O sol subiu alto. Eles pulavam, dançavam, rodopiavam. Elias observava com calma. Ao meio-dia começou a zombar. Gritem mais alto. Talvez ele esteja meditando, ou viajando, ou dormindo. Os profetas, desesperados, começaram a se ferir com facas, derramando sangue sobre o altar. O desespero tomava conta. Mas nenhuma resposta veio. Nenhuma fumaça subiu. Nenhum vento soprou. O dia avançava e nada. Então Elias caminhou até seu altar, calmo como quem sabe o que vai acontecer. Aproxime-se de mim. O povo se reuniu ao redor enquanto ele restaurava um antigo altar do Senhor, usando 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Colocou a lenha, preparou o sacrifício e fez algo chocante. Mandou trazer 4 cântaros de água a menos em plena seca e derramar sobre o sacrifício. Depois mais 4 e ainda mais 4. A água escorria, encharcando tudo, enchendo uma vala ao redor do altar. Humanamente impossível pegar fogo. E então Elias levantou os olhos ao céu e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, responde-me, para que este povo saiba que tu és o Senhor Deus, e que estás convertendo o seu coração no mesmo instante. O vento cessou. O silêncio tomou conta. O céu, antes claro, pareceu estremecer. E então, fogo caiu do céu. Um clarão desceu com violência, como uma explosão divina. O fogo consumiu o sacrifício, consumiu a lenha, consumiu as pedras, evaporou a água, lambeu o pó da terra, nada restou. O povo caiu com o rosto em terra e gritou: só o Senhor é Deus.
Só o Senhor é Deus. Os profetas de Baal ficaram em pânico. A mentira havia sido exposta, a verdade brilhava diante de todos. Elias, tomado pela autoridade divina, ordenou que fossem levados ao vale, onde receberam o julgamento pelo mal que haviam causado. Logo depois, Elias subiu ao topo do Carmelo, colocou o rosto entre os joelhos e orou pela chuva. Pediu 1, 2, 7 vezes. Até que o servo disse: "Vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem." Elias sorriu. A nuvem cresceu, os ventos mudaram. As águas do céu finalmente se abriram. E depois de anos de seca, a chuva caiu sobre Israel. Enquanto Elias corria diante dos cavalos de Acabe, levado pela força do Senhor,